aqui a aula, pode dizer que eu não vou esquecer, viu? Tito, tá gravando a aula. Hoje a nossa aula a gente vai dar início nas chamadas medidas cautelares pessoais. Como eu já disse na nossa primeira aula nesse semestre, tem dois assuntos do direito que a gente precisa saber um pouquinho. Direito previdenciário e a questão de prisões, né? Porque nós vamos ser testados depois de formado, vou perguntar e você se souber. Ainda mais nós que estudamos em escola particular, tem essa pecha de que escola particular, papai pagou, passou, e não é dessa forma, vem ser meu aluno, para ver se papai pagou. É onde o filho chora e a mãe não vê, né? E olha, eu boto para arrochar o Buriti. Então, bora voltar para a aula. As medidas cautelares pessoais estão previstas lá dos artigos 282 ao 350 do Código de Processo Penal. E antes de eu entrar nelas em espécie, a letra tá boa, tá grande. Deixa eu aumentar ela, botar aqui para Arial. Tava calibrei, botar a fonte Arial 16. Fica melhor para você ler, ó. Bora lá. Primeira coisa, vamos estudar a teoria. Antes de eu entrar em espécie, teoria geral das medidas cautelares pessoais. Primeira coisa que eu quero falar para vocês são os critérios. Está baixo o som, Estão me ouvindo bem? Estou chamando no bate-papo. Internet está boa, está ruim, invocação Wi-Fi. A internet está péssima. Olha a internet de vocês aí que eu dei aula agora, estava bonzinho. Se o microfone tiver um som, você fecha o seu microfone e abre de novo. Pode ser só um mau contato. É assim mesmo. O sistema da internet está sobrecarregado. Está todo mundo utilizando esse Zoom em todas as faculdades. Então, vem quando um vai falhar. Infelizmente. Aí essa tecnologia não tem como eu resolver. Bora voltar para o caderno. Primeira coisa, os critérios para a aplicação. Como é que o juiz aplica para a aplicação dessas medidas? Medida cautelar pessoal, prisão. Prisão, salvo a prisão em flagrante, ela só pode ocorrer por ordem do juiz. É uma chamada cláusula de reserva de jurisdição. Só o juiz decreta a prisão de uma pessoa. Não existe essa decretação de prisão por outro, não, só o juiz. E essas medidas cautelar é uma medida cautelar da adequação. O que significa? O juiz deve procurar a medida mais adequada e menos gravosa para aplicação. Então, se ele pode aplicar uma espécie de prisão, outra espécie de prisão, ele deve procurar a mais adequada ao caso concreto e, se possível, a menos gravosa. Por que a menos gravosa? Porque justamente o segundo critério é da necessidade. Prisão é exceção. Somente quando necessária. A regra é a liberdade. Por isso que é errado aquele negócio de liberdade provisória. Não é liberdade provisória. As prisões é que são provisórias. A regra é a liberdade. Não existe prisão perpétua no nosso ordenamento jurídico. Não existe pena de morte no nosso ordenamento jurídico. Então, prisão é exceção. Liberdade é a regra. Mas se for preciso o juiz aplicar, ele tem que buscar a mais adequada e aquela necessária para o caso concreto. Terceiro critério, a prisão preventiva. Vou botar mais isso aqui. A PP preventiva. A prisão preventiva como última hipótese. A chamada
última rácio. Só em caso excepcionalíssimo é que o juiz vai decretar a prisão preventiva. Por quê? Porque a prisão preventiva, a gente vai estudar mais na frente, que ela é a mais gravosa das prisões. Ela não tem prazo. Quando o juiz decreta uma prisão preventiva, ela não tem prazo, então ela é mais gravosa. Então ele só vai poder usar a prisão preventiva, artigo 282, isso está no parágrafo 6º, do artigo do 282, que diz que a prisão preventiva, o juiz só vai aplicar a medida cautelar da prisão preventiva quando não comportar outra medida cautelar. Se ele puder decretar outra espécie de prisão menos gravosa, ele não vai decretar a prisão preventiva. E o último critério, B4, se o crime não tiver pena privativa de liberdade, não se impõe a medida cautelar pessoal. Olha, gente, questão de lógica. Se no final do processo o cara for condenado, ele não vai ficar preso, porque o tipo penal, ele não traz a pena privativa de liberdade, ele só traz pena restritiva de direito e ou multa. O juiz não pode decretar nenhuma medida cautelar. Medida cautelar são prisões que acontecem antes da sentença transitória de julgado. A gente vai já ver mais na frente. Se é uma medida cautelar, é uma medida assecuratória, a fim de assegurar a eficácia do final do processo. Então, se são medidas cautelares, e são exceções, o juiz não vai aplicar uma medida cautelar de prisão no início ou durante o processo, se ao final do processo, após todas as provas, após o contraditório, a ampla defesa, ele condenar uma pessoa, ele não pode deixar essa pessoa presa, porque o tipo penal não exige uma pena preventiva de liberdade, ele não pode decretar nenhuma medida cautelar. Aqui, pessoal, só arrumar bem aqui de vocês, é letra B, viu? Bzinho. Eu sou bravo nisso hoje. Então, B, necessidade. Por quê? Próximo tópico, 2. Bota assim, contraditório prévio. Contraditório prévio. Está no 282, Alt 21. 282. Parágrafo 2º. Segundo. Ctrl N. O juiz deve intimar previamente o investigado, o acusado, da medida cautelar imposta. Da medida cautelar imposta. Exceção. Ctrl N. Exceção. Ctrl N. No caso de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, ele deixará de intimar previamente. Isso aqui é uma besteira do legislador, que ele diz, ele traz expresso, quando o juiz, antes de decretar uma medida cautelar, ele deve ouvir o investigado ou o acusado. O investigado se estiver na fase de inquérito ou o acusado se estiver na fase de processo. Só que, rapaz, aí o próprio Costa, no caso de urgência, as medidas cautelares em regra são urgentes. E tem justamente, toda vez que o juiz decretar uma medida cautelar, nós aprendemos lá, trazendo do processo civil, que precisa de 2 requisitos. Quais são os requisitos? O chamado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, e o perigo da demora. O que é o perigo da demora? É caso de urgência. E aqui, trazendo o processo penal, é o que nós chamamos de fumus comissi delicto,
em perigo em libertar-te. Então, praticamente, todas as medidas cautelares pessoais, ela tem um risco na demora de não ser aplicada. Um período de ineficácia da medida. Como é que o juiz vai intimar uma pessoa? Olha, eu estou intimando que eu vou decretar sua prisão temporária. Olha, eu estou intimando que eu vou decretar sua prisão preventiva. Mas o legislador, ele trouxe expresso lá, sempre que possível, o juiz deve intimar previamente, antes da aplicação das medidas cautelares pessoais impostas. Aí ele já está parágrafo único, no caso de urgência e período de eficácia da medida, ele pode deixar de intimar previamente. Como é que o juiz atua na aplicação? Atuação do juiz. Atuação do juiz. Ó. O juiz, ele pode, durante o processo, pode aplicar de ofício. Durante o processo, se o juiz perceber, que preenche os requisitos, ele pode decretar, por exemplo, a prisão preventiva do acusado de ofício. O que é de ofício? Ele não precisa ser provocado nem pelo Ministério Público e nem por qualquer sujeito do processo. Ele de ofício, se observa que o acusado está tentando fugir, está tentando se furtar a aplicação da lei penal, para evitar a fuga, ele decreta de ofício a prisão preventiva dele. Ele não precisa ser provocado. E durante o inquérito? Será que durante o inquérito o juiz pode aplicar alguma medida cautelar de ofício? Uma medida cautelar pessoal? Será que o juiz pode decretar qualquer prisão temporária, prisão preventiva, de ofício de alguém? Gente, presta atenção. Tanto é que é uma das mudanças que teve recentemente no Código de Processo Penal, a criação do juiz de garantia. Se o legislador, a doutrina majoritária, o juiz não deve nem participar do inquérito policial, salvo na decretação das medidas cautelares, que são as cautelares. Existem medidas cautelares pessoais e existem reais. Por exemplo, a busca e apreensão, a decretação de uma busca e apreensão, a interceptação telefônica que nós estudamos na aula passada, é uma medida cautelar. Essas medidas cautelares, durante o inquérito, só pode ser decretada por juiz, cláusula de reserva de jurisdição. É por isso que foi aprovado o juiz de garantia. Nessa fase de inquérito, o juiz que for atuar na fase de inquérito, ele não deve ser o julgador na fase do processo. Tem que ser um outro juiz. Então, na fase de inquérito, gente, o juiz, ele não tem como decretar nenhuma medida cautelar de ofício. Por quê? Porque nós estudamos na fase de inquérito, que o juiz não é mãe de nada, ele não tem bola de cristal. Uma das características do inquérito é o quê? A sigilosidade. O sistema é inquisitivo no inquérito policial. O delegado é o rei. O delegado não precisa pedir permissão nem autorização para o juiz para investigar determinada pessoa. O juiz não deve, nem é para saber quem o delegado está investigando, para não correr o risco dele se contaminar. Só se o delegado precisar, de qualquer medida cautelar, infelizmente, aí ele tem que bater a porta do judiciário. Aí ele vai representar na fase de inquérito, ou ele vai representar ou o Ministério Público, que acompanha o inquérito, ele pode requerer qualquer medida cautelar, até mesmo medida cautelar pessoal. Mas o juiz, ele não pode aplicar nenhuma medida cautelar de ofício. Só que tem uma exceção aqui, salvo o artigo 310 do CPP. Infelizmente, eu não queria explicar o 310 agora, mas vai ser o jeito, porque uma exceção botar amarelinha. Então, a amarelinha ficar em prova. O que é o artigo 310? Deixa eu chegar para perto. O artigo 310 é o último artigo quando a gente for estudar a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, a gente vai começar talvez na aula hoje, não sei se vai dar para terminar. O último artigo é o 310. O que é o 310? Presta atenção. O cara foi preso em flagrante. Se ele foi preso em flagrante, ainda está na fase de inquérito. Não está na fase de inquérito, não teve oferecimento de denúncia, acabou de ser preso. O delegado lavrou o auto de prisão em flagrante.
nós vamos ver que o delegado tem 24 horas para ele terminar esse auto de prisão em flagrante. E ele deve remeter ao juiz esse flagrante. A Constituição, no artigo 5º, diz lá, toda prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz. Toda prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz. E o Código de Processo Penal diz, o auto de prisão em flagrante, deve ser enviado ao Poder Judiciário em 24 horas. O delegado lavrou o auto de prisão em flagrante, a pessoa está presa em flagrante, ele manda para o juiz. O que é que o juiz vai fazer? Olha, está na fase de quê? De inquérito. Está na fase de inquérito. Nós acabamos de botar que ele não pode aplicar nenhuma medida cautelar de ofício. O 310 diz, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o juiz deve homologar o flagrante. O que é homologar o flagrante? Dizendo, o delegado acertou, a prisão é legal. A prisão é legal. Preenche os requisitos formais, objetivos e subjetivos da pessoa, as garantias constitucionais, preenchido, homologa o flagrante. O flagrante está correto. Assim, como pode faltar um dos requisitos objetivos ou um dos requisitos subjetivos e a prisão ser ilegal. E aí, se a prisão for ilegal, o juiz vai relaxar. Ele vai relaxar a prisão e mandar colocar em liberdade. Não quer dizer que o cara não vai continuar respondendo o inquérito, só que agora vai responder como? Em liberdade. E o delegado vai ter mais prazo, 30 dias para encerrar o inquérito. Se o juiz homologar a prisão em flagrante, ele homologou. No momento que ele homologa a prisão em flagrante acaba. Viu? É por isso que eu defendo, mais na frente, quando a gente chegar nas espécies de medidas cautelares, eu defendo que a prisão em flagrante é uma espécie de prisão temporária. Que ela tem um prazo para acabar. Em tese, esse prazo são 24 horas. Quando o juiz homologa aqui em Imperatriz, na audiência de custódia, ele homologa o flagrante ao Código juiz, homologou, acabou a prisão. Sim, o cara que está lá algemado, lá dentro da sala de audiência. Aí o outro requisito vem e diz, preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, ele vai converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Somente se preencher os requisitos do 312 e do 313, ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Gente, o que é a prisão preventiva? Uma espécie de medida cautelar pessoal. Ele está aplicando a medida cautelar pessoal durante a fase de inquérito, de ofício. Ele não precisa de nada, ele só vai olhar o flagrante, preencher os requisitos. Ele vai decretar a prisão preventiva. Em outras palavras, ele está de ofício decretando uma medida cautelar pessoal durante a fase de inquérito. Somente se nessa situação o juiz decreta uma medida cautelar de ofício na fase de inquérito. Nós botamos aqui, de inquérito. Então, no 310, na fase de inquérito, só no 310, no final da prisão em flagrante, ele pode decretar a prisão preventiva. Ele pode, na verdade, a palavra correta é converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aí o outro inciso vem e diz, não preenchidos os artigos acima, 312 e 313, ele deve conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Por quê? A regra é a liberdade. Senão, a gente só fica preso durante um processo, durante o processo só existe uma espécie de prisão, que é a prisão preventiva. Se não cabe a prisão preventiva, tem que conceder a liberdade provisória. Com ou sem fiança. Se o cara tiver condição de pagar, ele vai pagar a fiança. Se não tiver, a regra é sem fiança. Se o cara não tiver dinheiro, o 350 está lá, a questão da hipossuficiência, mesmo assim o juiz é obrigado a conceder a liberdade provisória. Certo? Então, de ofício, durante o processo, ele decreta qualquer medida cautelar de ofício. Ele é o rei, é o dono do processo. Agora, durante o inquérito, o dono do inquérito é o delegado de polícia. Salvo na prisão flagrante, o juiz não atua de ofício, não aplica nenhuma medida cautelar de ofício na fase de inquérito. 4, bora para frente. Entenderam, gente, isso aí? 4, cumulatividade. Rapaz, que coisa chata.
cumulatividade das medidas cautelares. E lá, o juiz, Ctrl N, o juiz pode aplicar de maneira isolada ou cumulada com outras medidas cautelares. Essas estão previstas no artigo 319 do CPP. Então, o juiz, além de ele decretar qualquer outra medida cautelar, ele pode aplicar uma medida cautelar de forma isolada, só aquela prisão, ou ele pode aplicar a prisão com outra medida cautelar diversa da prisão. Onde é que estão essas outras medidas cautelares diversas da prisão? No artigo 319. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. São medidas cautelares, diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, no prazo, nas condições fixadas pelo juiz, proibição de acesso a frequência em determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, suspensão da função pública, internação, fiança, monitoração eletrônica. Então, todas isso aqui são outras medidas cautelares. Então, o juiz pode aplicar uma medida cautelar pessoal, isoladamente, ou ele pode aplicar acumulada com outras, por exemplo, 319. Além daquela lá de comparecer. 5. Rol das cautelares. Rol das cautelares. Aqui, nós temos a liberdade, é o céu, e nós temos a prisão como o inferno. Entre o céu e a liberdade, existem as medidas cautelares. Eu faço aqui no quadro tão bonitinho, no quadro branco. Há outras medidas cautelares alternativas, que são aquelas do 319. Então, eu tenho a liberdade, que é a regra, e tenho a prisão. O juiz só vai decretar a prisão se ele não puder aplicar outras medidas cautelares alternativas. E na prisão, ele pode também substituir essa prisão, as chamadas medidas substitutivas. Na verdade, a medida tem uma só, substitutiva. Muito utilizada atualmente, a chamada prisão domiciliar. Já chegou para 10 minutos acabar. Então, eu tenho a liberdade, que é a regra, e tenho uma prisão como exceção. A liberdade é o céu e a prisão é o inferno. Entre o céu e o inferno, eu tenho as chamadas medidas cautelares alternativas, que são aquela 319. O juiz só vai decretar a prisão de alguém se ele não puder aplicar uma medida cautelar alternativa ou diversa da prisão. Só no mesmo, porque prisão é exceção. E mesmo ele aplicando a prisão, vai existir situações que ele pode substituir o cumprimento dessa prisão por uma prisão domiciliar. Isso é a regra. Isso é a regra. Eu vou ter que interromper aqui, que vai terminar. Já mandou outro link, tá? 2 minutinhos. Aqui. Não encerra. Lembra de eu mandar gravar no outro.